Olá, seja bem-vindo de novo a este vídeo da série de vídeos EFT, a cura na ponta dos dedos. Nesse vídeo eu vim aqui falar para vocês um tema que é muito instigante e até mesmo intrigante para algumas pessoas que começam a praticar EFT, que é por que nós falamos frases negativas quando eu estou estimulando esses pontos, né? Na maioria dessas pessoas que se perguntam isso são pessoas que estudam a lei da atração e que pensar negativo não faz muito bem. Então eu vou explicar para vocês por que é que a gente diz frases negativas enquanto estamos estimulando esses pontos, tá? Todo mundo já sabe que a EFT veio da TFT, que significa Thought Field Therapy, que é a terapia do campo do pensamento. Então, quando nós falamos as frases negativas, tem-se o intuito de se conectar com o campo do pensamento. O que é o campo do pensamento? Existe um termo chamado memória e comportamento dependente de estado. Vou explicar para vocês o que é isso. Fizeram um experimento que foi mais ou menos o seguinte: pegaram um grupo de pessoas e pediram a elas que se embriagassem, ou seja, que ficassem bêbadas. E quando essas pessoas estavam em um estado de embriaguez, lhes foi pedido que memorizassem uma sequência de 20 palavras. E o curioso foi quando essas pessoas, elas memorizavam, né? E quando elas saíam do estado de embriaguez, quase nenhuma delas conseguia recitar aquelas palavras que elas tinham memorizado naquela ordem. Porém, quando elas eram induzidas novamente a um estado de embriaguez, elas conseguiam se lembrar com muito mais facilidade daquela sequência de palavras e na sequência exata que era. O que isso quer dizer? Que quando nós passamos por traumas, situações negativas ou situações boas, naquele momento que você está vivenciando aquilo, existe uma configuração bioquímica que acontece naquele momento. Existe uma configuração do seu sistema nervoso, existe toda uma configuração de muitos sistemas dentro do seu corpo que se configuram baseado naquela experiência que você está passando e ficam presas junto com a memória, com o sistema de memórias. Então, o falar essas frases, o que acontece? A gente tem a tendência de trazer à tona exatamente a situação perturbadora que é para ativar aquela bioquímica que precisa ser corrigida. A bioquímica que ficou presa, a configuração do sistema nervoso que ficou presa. E se a gente fosse pensar que a EFT também ela se baseia na medicina tradicional chinesa, que houve aí uma interrupção no fluxo de energia por onde a nossa energia vital circula. Então é exatamente isso, a gente tem que trazer à tona esse bloqueio do fluxo de energia junto com a bioquímica que foi produzida naquele momento, juntamente com a configuração do sistema nervoso que foi presa junto com a memória, para que a gente então possa corrigir tudo isso, estimulando esses pontinhos. Eu vou falar para vocês depois o como estimular esses pontos corrigem aquela bioquímica e como esse processo acontece. E no caso de uma memória positiva, por exemplo, também existe uma bioquímica positiva, também existe uma configuração positiva do seu sistema nervoso e provavelmente não existe uma interrupção no fluxo de energia, porque quando você sente um sentimento ao se lembrar de algo gostoso que aconteceu com você, você sente felicidade, você sente alegria, qualquer sentimento positivo, não há uma interrupção no fluxo de energia e é uma configuração que também foi vinculada a esta memória positiva. Um exemplo muito fácil disso é se um dia você sentiu um cheiro, por exemplo, que te lembrou de algo muito gostoso lá da infância, a comida da avó, por exemplo, ou um doce, alguma coisa assim. No momento que você sente esse cheiro, aquela bioquímica vem, aquele sentimento positivo vem. E se você sente um cheiro que te lembra uma pessoa que você teve algum atrito ou escuta alguma música, enfim, são apenas esses sinais externos que desengatilham uma parte específica no nosso cérebro chamada amígdala do hipocampo e o sistema ele entra naquele colapso, tá? Naquela interrupção do fluxo de energia, do sistema nervoso e da bioquímica. Então é por isso que nós falamos frases negativas ao mesmo tempo que estimulamos esses pontos, porque é intencional
eu trazer à tona o estresse provocado ali para que ele possa ser corrigido, tá? E eu vou falar para vocês em um outro vídeo por que é que estimular corrige aquela bioquímica, e você também vai descobrir o segredo por que a EFT em alguns casos funciona, em outros casos não funciona. Então eu espero que essas informações tenham agregado mais a você aí que talvez estivesse se perguntando por que é que eu tenho que ficar falando frases negativas enquanto eu estimulo esses pontos. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!